Amém. Meu nome é Yasmin, eu sou de Carmópolis, Sergipe. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, e eu vou louvar o hino. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele merece toda a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém. Irei ler aqui em Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 6, que diz: E vindo o dia, eis que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Abrindo antes o parênteses, debalde ele quer dizer em vão. Continuando, porventura não cercaste de tudo e bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tu tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Nós vemos aqui que a história de um homem chamado Jó. E Jó, ele era um homem da terra de Uz.
nós podemos ver que Jó, ele era temente a Deus e reto, ele andava sempre nos caminhos do Senhor. E Jó, ele também era muito rico. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E possuía muita gente ao seu serviço. E era o maior de todos do Oriente. Jó, e aconteceu que Satanás, quando os filhos de Deus vieram se apresentar perante ele, veio também Satanás, e o Senhor lhe pergunta de onde ele vinha, e ele falou de passear a terra e rodear por ela. E acontece que Deus, ele fala para Satanás que ele fala de Jó, que era um homem temente a ele. E o Satanás, ele questiona a Deus falando, porque como Jó possuía tudo, ele fala que obviamente ele iria continuar servindo a Deus, mas se retirasse tudo que ele tinha, ele amaldiçoaria a Deus. E Deus, ele permite que Satanás, ele retire tudo que Jó tinha, porém ele não tocasse nele. E acontece que ele pega, enquanto os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a ele, vieram os sabeus e levaram e matou os servos. E apenas um escapou, e foi o mensageiro que foi lá e contou a Jó. E estando esse ordem da outro mensageiro falando, o outro chega e fala: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu, caiu sobre as ovelhas e sobre os servos, e só eu consegui escapar. E vieram também dividir os caldeus em três bandos e levaram os camelos e matou os servos, e apenas um também escapou para trazer a notícia para Jó. E estando seus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que veio um grande vento do lado do deserto, e veio sobre os 4 cantos da casa e derruba a casa sobre eles. E isso acaba matando todos que estavam dentro da casa, e apenas um conseguiu escapar para trazer a notícia. E o que eu acho lindo nessa história é que Jó, ele rasga o seu manto, ele rasga a sua cabeça, e ele se dobra e ele adora a Deus. No versículo 20 fala que ele fala: nu não saí do ventre da minha mãe, nu tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós podemos ver que aqui, ao invés dele reclamar, ao invés dele blasfemar com Deus, ele adora. Ele não questiona, ele apenas adora a Deus. E no capítulo 2, nós podemos ver que Jó, novamente, os filhos de Deus foram se apresentar a ele. Então novamente vem Satanás, e acontece que o Senhor, ele fala para ele de onde vens, e ele fala novamente de passear a terra e rodear por ela. E o Senhor, ele fala que observaste meu servo Jó, que mesmo incitando-me contra ele, continua sendo justo e temente, ainda continua guardando a sua integridade. E aí Satanás responde: pele por pele, o que o homem não daria pela sua vida. Então ele fala: toca-lhe nos seus ossos, na sua carne, e vê se não blasfema contra ti. E o Senhor, ele permite que Satanás, ele toque, porém que ele poupasse a vida de Jó. E Jó, ele é atacado por tumores malignos. E ele se senta nas cinzas e pega um caco e ele começa a raspar. E a sua mulher vem e ela fala bem assim a ele: ainda conserva sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. E Jó, ele fala: faz como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal?
Então, nós podemos dizer que ainda assim, Jó, ele não blasfema contra Deus. Mesmo ele estando passando por essas dificuldades. Mas em nenhum momento, Jó, ele blasfema contra Deus. Ele, na primeira vez, ele adorou. E na segunda vez, ele fala que ele fala que não receberemos bem, Deus também não receberíamos mal. Aí nós podemos ver que em meio às dificuldades que Jó estava passando, ele continuava guardando a sua integridade, a sua sinceridade com Deus. E quantas vezes nós passamos por um processo na nossa vida e nós chegamos a questionar Deus e falar: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu sempre vou para a tua casa, eu sempre te sirvo, eu estou lá sempre te adorando, fazendo a obra. E por que isso está acontecendo comigo? Mas muitas vezes Deus permite nós passar por situações. E nós podemos ver que na história de Jó, Deus ele estava em silêncio. Mas não quer dizer que porque ele está em silêncio não significa que ele não está conosco. Muitas vezes achamos que porque ele está em silêncio nós estamos sozinhos. Mas não assim. O Senhor falou em Isaías 43, no versículo 2, está escrito: quando passares pelas águas eu estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passarem pelos fogos não te queimará, nem a chama arderá em ti. Então, nós podemos ver que o Senhor está conosco o tempo todo. E em meio à dificuldade que estivemos passando, Ele está conosco. E também nós podemos ver que foi Ele que permitiu que acontecesse com Jó, porque a palavra de Deus diz que nenhuma folha sequer cai da árvore sem a permissão de Deus. E nós podemos ver que muitas vezes passamos por provas que achamos que não vamos suportar, mas Deus ele não dá provas que não podemos suportar. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, está escrito: não veio sobre vós tentação, senão humana. Fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Então, Deus ele não dá prova e que você não possa suportar, que você não aguente, porque Ele te conhece. Ele te conhece melhor que qualquer pessoa. E nós podemos ver mais à frente que os amigos de Jó, eles, quando sabem do sofrimento dele, eles vão lá para consolar ele. Só que ao chegar lá, eles acabam começando a julgar. Eles começam a acusar Jó de pecados. E nisso, muitas vezes, a gente tem nossos amigos e a gente está passando por um processo e muitas vezes essas pessoas que a gente vê que são próximas, elas começam a nos acusar e depois elas nos abandonam. E a gente começa a pensar assim: nossa, eu confiava tanto nessa pessoa e ela era tão amiga minha, se mostra tão amiga, e depois ela se afasta. Mas saiba que você não está sozinho. O Senhor ele está com você. O Senhor ele é seu melhor amigo. Ele está lá para o que você precisar. Jesus ele é o seu melhor amigo. E nós podemos ver que em Jó, no seu capítulo 19, versículo 25, está escrito: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, mesmo passando por dificuldade, Jó lhe fala que sabe que o seu Redentor ele vive. Ele sabe que Deus estava cuidando dele. E no capítulo 27, 3 e 4, uma coisa que eu acho linda é que ele fala assim: em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Então,
nós podemos ver que ele ainda assim ele conserva a sua integridade, ele conserva a sua sinceridade perante Deus. Mesmo passando por tantas dessas dificuldades, ele continua confiando no Senhor. Mesmo os seus amigos te abandonando, a sua mulher falando aquilo, ele perdendo seus filhos, ele perdendo o dinheiro, ele estando doente, ele ainda assim, ele continua conservando a sua integridade com Deus. E Jó, no capítulo 38, Deus ele começa a mostrar as suas grandezas a Jó. Ele fala no versículo 4: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Fazemos saber se tens inteligência. Então Deus, ele nessa vez ele começa a falar com Jó. Deus ele aparece em um redemoinho para falar com Jó. Porque Jó, ele começou a indagar, ele perguntou a Deus. E Deus ele pergunta onde é que Jó estava. Então, nós podemos ver que Deus ele mostra as suas grandezas a Jó. E no capítulo 42, versículo 2, Jó ele se humilha. Ele se humilha perante Deus. Ele fala: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Então, ele reconhece que Deus ele tem todo o poder, nada, não importa quem queira impedir, não tem quem impeça. Quando Deus ele tem um plano na sua vida, não tem quem possa impedir. E Deus, ele depois, no capítulo 42, mesmo Jó passando por aquela dificuldade, por aquele processo, por tudo, chegou um momento que Deus, ele dá a vitória a Jó. E ele dá em dobro do que ele tinha antes. Ele começou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Ele teve 7 filhos e 3 filhas, e não se houve filhas tão formosas naquela terra igual as filhas de Jó. E ele ainda viveu 140 anos, ele ainda viu até a 4ª geração. Então nós podemos ver que maior foi a vitória de Jó do que ele tinha perdido. Porque Jó ele não perdeu a sua integridade nem a sua sinceridade com Deus. Mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por tudo isso, ele continuou confiando no Senhor. Ele não perdeu a sinceridade que ele tinha com Deus. E é isso que nós devemos fazer. Mesmo nós passando por dificuldades, nós devemos adorar. Nós não devemos deixar de adorar a Deus porque estamos passando por um processo. Porque enquanto nós vai adorando o Senhor, Ele vai trabalhando em nosso favor. Você não está sozinho em nada que está fazendo, porque o Senhor ele é com você. Então maior será a sua vitória do que o que você perdeu, porque Deus ele está te vendo. Então confie no Senhor, nunca deixe de adorar, porque a sua vitória ela vai chegar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.